O anel cintilou sob o lustre como se não soubesse em que companhia havia caído. 3 anos antes, aquele pequeno círculo de ouro tinha sido promessa, calor e futuro. Agora repousava no dedo de outra mulher, naquela mesma mesa de festas onde a minha mãe anunciava, sorrindo demais, que eu já fazia parte de uma família que não era a nossa. Quando Mason cruzou os olhos comigo, não vi o homem que amei. Vi um estranho com o nosso passado pendurado no pescoço e o mesmo sobrenome da família que me acolhia por conveniência. Natalie Stone nunca imaginara que um jantar de boas-vindas pudesse parecer um tribunal. As taças tilintavam, os elogios eram curtos, e as palavras que deveriam acolher sua mãe soavam como lâminas polidas. Apresento minha nova esposa, e com ela, minha família. A voz de Mr. Johnson enchia o salão. Este é meu filho, Mason. Aplausos, sorrisos calculados, e no centro, o anel, brilho secando o ar ao redor da minha mão. Eu lembro do calor das mãos de Mason quando a noite em que ele me deu aquele anel ainda vivia dentro de mim. Lembro do jeito que ele arrumava meu cabelo, do café que fazia aos domingos, de promessas sussurradas num quarto apertado, dividindo contas e sonhos. Lembro do dia em que ele foi embora sem dizer adeus. Não disse adeus, deixou bilhetes, ou melhor, deixou silêncio. A ruptura foi um corte limpo e inesperado. 3 anos depois, a vida me trouxe para a mesma casa dele. Por meio de outra pessoa, por meio de uma aliança que me tirou o chão. Eu não sou parente de sangue dele. Nunca fomos. Preciso gritar isso para qualquer um que olhe para nós com o canto da boca curioso. Não há ligação hereditária, apenas um sobrenome agora, e esse sobrenome tem poder. Mas poder não apaga os inimigos que se escondem atrás de sorrisos sofisticados. A primeira noite após o jantar foi uma mistura de memórias e vigilância. Mason estava no corredor quando passei, o casaco jogado sobre o ombro, o rosto um mapa de cautela. Ele me viu, e por um segundo, tudo que fomos quis ressurgir. Eu recuei. Tentei evitar. Evitei o velho quarto onde um dia dormimos. Evitei os almoços em família. Evitei até a boutique onde trabalhava, porque sabia que cedo ou tarde, o mundo dele e o meu colidiriam como 2 carros numa estrada estreita. Mas evitar não é arma quando o outro insiste. Mason insistiu. Não em palavras públicas e sim em pequenas coisas. Devolvia minha jaqueta no corredor, colocava chá na cozinha às 10 da noite como se fosse um gesto natural. Deixou um suéter, o meu suéter, no sofá, o cheiro dele preso ao tecido. Se agarrar a mim todas as noites, não era posse e sim refúgio. Ele se aproximava, encostava o queixo no meu ombro quando eu não sabia dormir. Puxava o cobertor sobre nós com uma rotina herdada de quando éramos só nós 2 no mundo. Eu me fechava, ele não. É só para proteger você, dizia, com a voz que sempre foi minha casa, e que agora estava cheia de medo. O que eu sentia era mais confusão do que conforto. Amaldiçoei o anel, e o tempo inteiro hesitei entre arrancá-lo da mão de quem o usava ou deixá-lo brilhar até cegar todo mundo. Havia um orgulho ferido, a sensação de ter sido usada. A mãe, casando-se para subir um degrau que nós 3 não tínhamos planejado. A elite, olhando para mim como se eu fosse uma mancha a ser disfarçada com roupa de grife. A boutique era meu sótão de segurança. Roupas, cabides, manequins que não julgavam. Lá eu era Natalie, que costurava a esperança nos cantos de vestidos de segunda mão, que dava desconto a alguém que passava apertado, que respirava trabalho até as mãos doerem. É ali, entre cabides e provadores, que a humilhação começa a montar seu teatro. A foto vazou numa tarde de quinta-feira. Um celular esquecido, talvez, outro com dedos curiosos, uma história recontada com maldade até se tornar verdade. A imagem era do anel no dedo de Sharon, a noiva que o patriarca escolhera como parceira oficial para a família. Ela, de rosto sempre preparado para a revista, sorrindo para a câmera com uma segurança ensaiada que fazia o estômago doer. A legenda que acompanhou a foto nas redes foi um veneno. Será que ela lhe tirou o que era dela?
Um comentário anônimo virou manchete por poucos instantes, alimentando as prateleiras de fofocas que vendiam dor. Sharon Yates não precisou falar muito. Ela tinha a risada correta para a sala de estar dos Johnsons e a habilidade de transformar olhares em lâminas. No jantar seguinte, contou uma anedota, enroscando a audiência. É curioso como algumas pessoas reaparecem no lugar errado da história. O público riu, surdo. E eu sorri com a boca cheia de vidro. Mason não riu. Ele olhou para mim como se tivesse ouvido meu coração bater. E ali a culpa pisou feroz, clara e rápida. Ele tinha razão de não rir. Se havia um culpado na cena, era o sistema que nos colocara lado a lado como personagem e objeto de escândalo. A boutique se tornou campo de batalha. Clientes olhavam de forma indireta. Uma curiosidade que cortava mais que insultos. Alguém vazou que eu havia mandado mensagens a Mason. Outra pessoa disse que me viu deixando a casa dos Johnsons à noite. As mentiras cresciam como ervas daninhas. Sharon e seus aliados plantavam sussurros, e os ricos ao redor colhiam para seu próprio deleite. Eu me sentia exposta, vestida de culpa, sem leito. A cada olhar, meu corpo queimava de vergonha. Quando a pressão aumentou, Wendy, minha mãe, tentou salvar o que podia com dignidade e estratégia. Ela fez o que sempre fazia. Colocou um sorriso que engolia pedras, disse que tinha orgulho de mim, fez ligações discretas, pediu favores, falou com advogados que checavam e desmentiam boatos com palavras caras. Eu admirava a força dela e, ao mesmo tempo, sabia que cada gesto era pagamento de uma dívida que a vida cobrava com juros. Wendy havia crescido trabalhando duro, com mãos que conheciam prosa e varais. Casar com Mr. Johnson foi para ela promessa de tranquilidade, de uma casa aquecida, de segurança para mim. Mas segurança paga em privilégios sociais vinha com preço invisível. A hipocrisia de aceitar que minha presença ali era um risco à reputação deles. Não faça estardalhaço, Nat, dizia minha mãe em voz baixa numa manhã em que eu encontrara cabelo meu preso num broche caro no casaco de Sharon. Não lhe dê munição. Havia medo nos olhos dela. E havia esperança. A esperança de que o casamento fosse um degrau para algo melhor. E que se eu me comportasse, se eu me curvasse ligeiramente, as coisas se ajeitariam. O ponto de ruptura começou com Greg Wilson. Ele apareceu com o sorriso de quem compra imóveis. Cordial, predador disfarçado de salvador. Greg era homem de negócios da periferia deles, um rosto que aprendeu a se adaptar ao tapete vermelho. Tinha paciência de quem espera por cortes estratégicos. E, mais importante, tinha interesses. Ele viu uma imagem pública a ser lapidada. Viu Wendy como ponte para algo maior. A aproximação foi lenta, convidativa. Ofereceu um contrato, uma ideia, um casamento arranjado, uma aliança pública que afastaria rumores e, como bônus, poderia ser usada como alavanca para uma operação imobiliária com a família Johnson. Era uma farsa com dois lados de lucro. Você aceitaria, disse ele numa tarde em que as luzes da boutique caíam, um casamento que protegesse sua mãe? Um contrato que te deixasse segura por um tempo? Havia pena na voz dele, como se propusesse um refúgio altruísta. Eu ouvi, e por um segundo, pensei que o mundo fosse simples assim. Trocar um nome por um teto. Mas toda troca tem os seus termos. O contrato exigia que eu fingisse afeto. Fotógrafos, festas, aparições. Eu seria a ex-mulher de alguém que teria legitimidade social. Em troca, Wendy teria a promessa de estabilidade. É só por um período, disse Greg. Assinado e validado. Depois vocês podem seguir com suas vidas. Ele falou como se palavras em papel pudessem selar denunciantes e calar a língua da elite. Aceitei, como alguém que apanha uma tábua para atravessar um rio cheio de pedras. Minha decisão foi impulsionada pela necessidade de proteger Wendy, e por uma convicção tão mórbida quanto honesta. Eu assumi que a farsa seria menos cruel do que ver minha mãe esmaga pela vergonha e pelo poder. Afinal,
Mulheres como nós alfabetizam no trabalho duro e se defendem com recursos que só apareceram depois do casamento dela. Seria só por um tempo. Na noite em que os detalhes foram finalizados, vi Mason parado no portão da casa dos Johnsons. Ele segurava uma garrafa de vinho barato e aquele anacronismo, um vinho do supermercado em meio à louça cara, me fez rir por dentro. Ele não disfarçou surpresa ao me ver com Greg. Não houve cena explosiva, apenas um olhar comprido. Você não precisa disso, disse Mason sem alterar a voz, como se dissesse algo óbvio e proibido ao mesmo tempo. Eu quis rebater. Quis dizer que não havia escolha, que o Andy precisava. Mas as palavras que me escaparam foram as mais sinceras. E você precisa de mim fingindo ser sua irmã? Ele apertou os olhos e ali ficou claro que o morno segredo do passado não era tablado dissolvido. Alguns nós nunca desatam. Não, respondeu ele, e a palavra veio com força. Eu não quero que você seja minha irmã se isso for uma mentira para te prender. A culpa dele estava presente, mas havia algo mais. Uma preocupação que soava quase possessiva e que me fez lembrar das noites frias em que ele me protegia do mundo. Eu não queria que ele fosse meu dono, mas naquele momento desejei a segurança que ele oferecia como resgate. A farsa teve seu contrato assinado numa tarde ensolarada, com papéis, carimbos e testemunhas que sorriam pela foto. Eu, vestida num vestido simples, e Greg, com um sorriso de quem escreve garantia no seu próprio benefício, posamos para imagens que mais tarde serviriam de munição. A imprensa não parecia despercebida. Uma manchete discreta, um clipe em rede social, e o assunto já se transformava em narrativa conveniente para certo círculo social. Natalie Stone, ex-querida de Mason, agora casada por conveniência. Para salvarem a reputação, todos escreveram um roteiro em que eu era a peça de cena. No entanto, por detrás das formalidades algo se movia mais escuro. Eu comecei a receber mensagens anônimas. Não pense que isso vai proteger sua mãe por muito tempo. Pequenos bilhetes. Um bilhete deixado no balcão da boutique com apenas 2 palavras. Cuidado, Nat. Havia intenção clara de construir medo. E medo é combustível para quem não gosta de perder controle. A situação emperrou quando, numa noite chuvosa, Greg mostrou seu verdadeiro rosto. Ele entrou na boutique sem pedir, com um riso contido que não combinava com seu olhar. Os manequins observavam, inertes, enquanto ele se aproximava e me oferecia algo que, em teoria, era a oferta final. Um pedido explícito de que eu participasse de um evento da alta sociedade. Uma noite em que Sharon e Mr. Johnson estariam promovendo uma arrecadação. A intenção era simples demais. Lançar Sharon como a parceira legítima, expor qualquer sombra de dúvida e garantir que eu fosse colocada no canto do esquecimento. Você vai fazer o que combinamos? Perguntou Greg, com uma leve ameaça embutida no tom. Não complique. Eu senti as costas frias, como quando uma porta se fecha num corredor vazio. Havia mãos invisíveis apertando o pescoço de uma decisão que eu tomara por amor à minha mãe. O Andy vinha ao meu encontro com um sorriso que tentava não me trair. E em seu rosto via a oscilação de quem percebe que um plano pode ter consequências inesperadas. Naquele mesmo fim de semana, Sharon convidou para um café. Um ato que parecia gentil, mas encharcado de iscas. Ela me abordou com um colar caro no pescoço. Um gesto tão calculado que podia doer. Sabe, Natalie, disse ela, inclinando a cabeça. Pessoas ocupadas não podem ser marcações públicas de escândalo. Convém a todos que você saiba o seu lugar. Um sussurro e o calor da suíte social se fechou ao meu redor. Na frente das câmeras, Sharon e os Johnson sorriram de um modo que anunciava a vitória. Por trás das cortinas, uma rede começava a apertar minha respiração. Eu tentava manter as aparências, esconder o pânico embaixo de batom e ao som dos saltos altos. No espelho dos provadores me via e não me reconhecia. Uma mulher que trocara sua história por uma promessa de segurança para a mãe. Uma mulher que poderia ser descartada quando o feitiço social perdesse a utilidade. Ela vai ficar quieta,
Ouvi murmurar uma das vizinhas de shopping. Ela casou, o resto é só pose. A frase era como uma bofetada. Havia compaixão, claro, mas também havia um julgamento que pesa mais que qualquer pedra. Se eu pudesse contar uma verdade para todo mundo ali, diria, não é só sobre orgulhos quebrados, é sobre sobrevivência. Minha mãe pagou um preço por acreditar que o casamento a salvaria, e eu me tornei peça num tabuleiro que nunca pedi para entrar. Havia, no entanto, uma fagulha íntima que me recusava a ser apenas isso. Eu era Natalie, e havia coisas minhas que não entregaria tão facilmente. Mason, apesar de sua distância aparente, mantinha linhas de contato que muitas vezes me salvavam no silêncio. Ele aparecia sem aviso com chá, deixava recados curtos e às vezes se encostava no batente da porta da boutique apenas para me olhar enquanto eu contava moedas no caixa. Isso irritava Sharon e confundia a todos. Sua presença era como um aviso. Eu não estava sozinha, mas também deixava claro que a situação era complexa. Ele era meu meio-irmão por sobrenome agora, e muita gente usaria isso como escudo para censurar qualquer coisa que passasse de aceitável. Você poderia ao menos fingir? Perguntou Mason numa noite. A pergunta era quase um pedido. Ele queria que eu participasse do jogo social para que tudo parecesse estar no lugar, e isso me dilacerava. Fingir parecia traição à minha própria dignidade, mas a alternativa era repassar a vida da minha mãe aos caprichos da elite. E foi no meio desse acúmulo de pressões que as luzes começaram a piscar de outra forma. Mensagens anônimas viraram ameaças veladas. Um pacote deixado na frente da boutique com fotos rasgadas de Wendy e Mr. Johnson, como se quisessem relembrar que ninguém estava imune a escândalos antigos. A polícia foi chamada uma vez. Eles anotaram, prometeram investigar e depois encheram pastas com formalidades que não quebrariam o molde de quem tinha poder. Não deixe que te calem, disse uma cliente velha com sobrancelhas grossas e olhos que haviam visto muita coisa. Você tem razão de lutar, Natalie. Ela me colocou a mão no ombro e foi embora. E eu segurei aquele toque como quem segura uma última nota de dinheiro antes de ir embora. O medo escalou. Eu comecei a dormir com as roupas prontas como quem se prepara para a fuga. Wendy passava as noites chorando baixinho, e Mr. Johnson recebia amigos em suas salas revestidas de madeira, trocando sorrisos e decisões. A roda dos ricos girava sempre no mesmo eixo, e eu, uma peça improvisada, sentia cada giro como se fosse perda de sangue. E então, um novo passo. Greg não era só um oportunista. Ele tinha cúmplices. Homens que olhavam para a boutique com ódio e interesse. Homens que serviam de braço para suas ameaças. A chantagem começou a tomar forma com um detalhe cruel. A proposta de me proteger tinha prazo. Mas o prazo não estava escrito em qualquer contrato público. Estava amarrado aos caprichos daqueles que controlavam a imagem da família Johnson. Eu me vi encurralada num acordo que poderia custar mais do que minha dignidade. Poderia custar a vida de quem eu amava. Na noite em que tudo pareceu desabar, eu estava fechando a loja. A chuva batia na vitrine como se quisesse apagar uma cena impossível. O celular tocou. Um número desconhecido. Você cumprirá o combinado? A voz do outro lado perguntou, baixa e sem emoção. Antes que eu pudesse responder, senti alguém encostar os dedos na minha nuca. Uma calmaria branca me invadiu. O mundo girou. Eu vi as luzes da boutique ondularem, ouvi passos e o fechamento da porta. A última visão antes do breu foi a sombra de um homem saindo para a chuva. E no chão, o mesmo anel que eu guardara por tanto tempo rolando, refletindo a luz num instante que parecia durar para sempre. Se essa história está falando com você, fica comigo até o fim. Inscreva-se e compartilhe, para não perder o próximo capítulo. Acordei numa sala que cheirava a suor e a metal. Estava de olhos abertos, mas parecia estar observando tudo de fora. Alguém soprava no meu rosto. A respiração era rápida e carregada de culpa. Havia vozes distantes, palavras desconexas. Levem-na para o carro. Não a deixem falar com ninguém. Cobrir isso o quanto antes. O senso de ordem se partiu.
Meu corpo respondia como se tivesse sido manipulado por fios. Havia uma névoa interna que me impedia de formar pensamento completo. E, permanentemente, o anel me vindo ao pensamento. Onde estava ele? Quem o tinha agora? Por que alguém o havia jogado no chão? Era como se o símbolo do nosso passado tivesse sido usado como isca para atrair uma tempestade. Quando meus sentidos voltaram aos poucos, dei atenção ao simples ato de respirar. Cada inspiração parecia um exercício de resistência. Minhas mãos estavam amarradas. Não. Apenas sentia as palmas úmidas. Havia um cobertor cobrindo minhas pernas, áspero, com cheiro de fumaça e gasolina. A janela estava fechada e as cortinas pesadas. À minha volta, uma sala improvisada. Caixas, uma mesa com peças de metal, uma lanterna de mão. Eu estava num depósito. A boutique não devia ter sido tão longe do centro, mas a escuridão do lado de fora me lembrava de que o mundo ali era hostil. A primeira voz que ouvi presenteou-me com a frieza de quem sabe manipular. Não se mexa. Vai ser melhor se você coopera. Era Greg. Apareceu naquela sala com a tranquilidade de quem entra numa casa própria. Seus olhos pareciam glitters num rosto amarelado. Ao lado dele, outra figura que eu reconheci primeiro pelo tom de voz. Mason. Ele estava magro, com o rosto mais fechado do que eu lembrava. As roupas encharcadas, o cabelo preso numa tentativa de ordem. Seus olhos, quando cruzaram com os meus, queimaram de uma forma que subitamente me obrigou a prestar atenção. Você tinha que... Ele não concluiu. Em vez disso, veio até mim e tirou o cobertor de cima das minhas pernas, com movimentos rápidos e nervosos. Havia no seu rosto algo que se movia entre raiva e alívio. Ele me havia encontrado. E isso bastava. Por quê? Perguntei, a voz uma lâmina fina demais. Por que me trouxeram aqui? Minha garganta ardia. Greg deu um passo à frente, mãos nos bolsos, sorriso largo como se aquela predação fosse espetáculo. É tudo parte do plano, disse ele, frio. Você vai fingir que teve um colapso, vai precisar de proteção. Daí, bem, sua mãe aceita o acordo que propusemos. Simples. Havia cálculo nos termos, e eu vi ali claramente o papel de cada um na engrenagem. Mason me analisava como quem tenta montar um quebra-cabeça que insiste em não se encaixar. Ele tocou meus ombros, examinou a face, um gesto que eu conhecia. Cuidadosas mãos que uma vez me confortaram. Sua mão no meu braço fez com que desejasse chorar e, ao mesmo tempo, me enraivecesse. Você vai ficar bem, murmurou quase sem som. Eu não vou deixar que te machuquem. A declaração não foi um aviso para os outros. Foi promessa para mim. E eu, embaraçada entre o medo e uma necessidade que eu não sabia nomear, deixei que o conforto mínimo da sua presença me segurasse. Greg estalou os dedos. Agora, Nat, coopera. Não complique. Havia uma ameaça, claro, e a sala pareceu apertar. Eles me arrastaram para dentro de um carro não identificado, e a viagem foi silenciosa, só interrompida por respirações, reagentes químicos e o ruído do asfalto. A paisagem desfocava como lembranças raras. Pensei em Wendy, pensei em casa, em Mason, em como tudo aquilo se transformara numa rede. Quando o carro parou, levaram-me para um lugar que cheirava a metal velho e a óleo. Havia cordas, cordões, uma cadeira no centro. Parece cena de filme. Minha boca secou, e a única coisa em que consegui pensar foi no anel. Símbolo que atravessou todas as minhas memórias como se fosse prova de que o passado ainda me perseguia. Ainda podia ser usado contra mim. Mason não me deixou sozinha. Ele ficou ali com a testa franzida, com mãos que tremiam ao tocar a minha bochecha. Eles não vão te machucar de forma irreparável, disse ele com convicção tensa. Eu não vou permitir. Ele parecia prestes a prometer vida e morte, a arriscar. Eu via no rosto dele as marcas de alguém que crescera entre caprichos, mas que agora se transformava por uma urgência simples. Proteger o que lhe restava de bom. Não havia romantização do gesto. Havia decisão crua. Horas se passaram, ou talvez minutos.
O tempo ali dentro era maleável. O som das correntes, o frescor do metal, o eco de passos, o barulho da chave no trinco. Eu tentei me lembrar de respirar. Tentei pensar em alguma estratégia para sair dali. E, no entanto, havia algo mais que consumia minha energia. A incerteza sobre quem confiava em mim. Mr. Johnson, com sua postura de homem que decide destinos, teria coragem suficiente para enfrentar os seus próprios. Sharon, com seu sorriso de dentista, seria revelada como a vilã que era. Greg, por baixo de tudo, tinha outros planos que não incluíam nossa segurança. A única clareza era a presença de Mason, que, ao encostar a testa na minha, parecia me devolver toques de infância. E pela primeira vez desde o anúncio, compreendi o que significava tê-lo como meio-irmão. Era como se o destino tivesse trecho escrito nas margens de um livro que ninguém queria ler. E, no entanto, ser irmão não significava que as mãos dele não pudessem proteger as minhas. O que ninguém sabia ainda, e aquilo pesava mais que qualquer corrente, era que a história não acabaria aqui. As peças ainda se moviam, e de trás de gestos amáveis havia um terreno minado que poderia explodir sob nossos pés. Greg tinha aliados, Sharon tinha interesse, e o Andy, frágil como era, carregava no peito a possibilidade de perder tudo por ter acreditado numa mentira. Enquanto as luzes do depósito tremiam, e Mason me apertava quase como se quisesse me fundir ao próprio corpo para que nenhum perigo me alcançasse, a porta se abriu. Uma sombra esticou-se no limiar. O som dos passos trouxe novas vozes e uma ameaça velada. O jogo escalara para algo muito além do psicológico. Eu tentei falar. Queria pedir a Mason que não fizesse nada imprudente, que esperasse uma hora mais calma para agir. Mas as palavras se perderam na garganta. A única coisa concreta que eu sentia era o peso do anel fazendo falta, e o desejo doce e terrível de que, por fim, ele ficasse ali mesmo, me segurando. Não por posse, mas por amor. Um amor que, embora proibido pelo novo rótulo que a sociedade nos colocara, continuava a arder silencioso sob as cinzas da minha vida. Do lado de fora, o mundo seguia, indiferente. Dentro do depósito, o tempo dobrava-se sobre si, e tudo que me restava era esperar a próxima jogada. A sombra na porta se esticou, e com um ruído que parecia rasgar o ar, duas figuras entraram. Não eram cúmplices de Greg. Eram homens de cara dura, com jaquetas que não escondiam nervos à flor da pele. Mason, ao perceber, não hesitou. Soltou minhas mãos, empurrou-se para frente, e com a pressa de quem já conheceu o limite do medo, tomou a frente. Não houve tempo para planos longos. Greg praguejou, começou a acusá-lo como se apontasse um dedo para algo já denunciável. Você acha que vai roubar minha cena, garoto? Você não manda aqui. As palavras eram pouco mais que lâminas sonoras. Mason não respondeu com retórica. Respondeu com movimento. Ele agarrou a gola de um dos homens, empurrou-o contra uma pilha de caixas e, num segundo, o depósito que cheirava a solvente e graxa virou um campo de guerra improvisado. Eu fiquei onde estava, física e mentalmente dividida. Parte de mim queria correr, outra parte queria seguir Mason no embate, porque quando ele lutava, era como se protegesse algo que me pertencia por direito de pele e história. O confronto foi bruto e rápido. Remexeram cadeiras, voaram tapas, e em certo momento uma lanterna caiu, rachando o pavimento com um estalo seco. Uma faísca, minúscula, traiçoeira, encontrou um frasco tombado de solvente. E então tudo mudou de cor. Um clarão, um cheiro de plástico queimado e, ao fundo, o estalo de algo que se inflamava. A fumaça subiu como um aviso. Não sei dizer se foi a adrenalina ou o horror que me fez mover tão rápido, mas eu corri, tropecei e senti mãos a puxarem. Mason me empurrou para fora de uma fresta entre paletes e eu senti sua mão no meu pulso com uma firmeza que doía. Ainda havia tempo para pensar, mas o pensamento foi cortado por um ruído maior, o estalo de tábuas pegando fogo, caixas tombando. O depósito começou a arder com uma voracidade que parecia pessoal. Havia chamas lambendo o metal.
calor que deformava o ar. Greg se aproveitou do caos para tentar escapar, empurrando pessoas, jurando, com o rosto em chamas de ódio. Em algum ponto, um dos homens que o acompanhava tentou pegar algo do chão. Talvez um maço de papéis que serviam de prova. E não voltou. A explosão de um tambor com líquido inflamável fez o chão tremer. Mason me segurou pela cintura com força. E por um segundo, a proximidade dele foi demais. Senti o corpo dele inteiro encostado no meu. O calor fora do fogo agora no nosso contato. Ele puxou. Eu respondi. O caminho menos pego pelo fogo era estreito. Passamos por baixo de vigas fumegantes. Sentimos gotas incandescentes caírem sobre nossas roupas. Em certo momento, Mason olhou para trás e gritou por um nome. Não o meu. E eu entendi. Alguém dentro ainda precisava de ajuda. Ele não pensou. Abriu caminho de volta como quem rasga a própria sombra para resgatar alguém. Foi então que ouvi um estalo mais seco e um grito que não era meu. Quando o fogo começou a crescer, alguém, não sei quem, atirou uma bandeja metálica que ricocheteou e acertou Mason no ombro. Ele cambaleou, mas não caiu. Um pedaço de madeira em brasa raspou a lateral do seu corpo. E eu senti um cheiro acre de cabelo queimado. Estávamos a poucos metros da porta, quando uma viga cedeu, e o teto desabou num estrondo que me fez perder o equilíbrio. Senti Mason tombar. A última coisa que vi foi seu rosto. Uma mistura de dor, decisão e algo parecido com medo, antes de ser empurrada por uma mão forte e ser lançada para fora, para o ar frio da noite que parecia não acreditar que eu havia escapado. Alguém me segurou no lado de fora. As portas do depósito se fecharam com um ruído de metal e labaredas que consumiam a construção. Pessoas gritavam, carros passavam, sirenes ao longe. Eu não sabia contar quanto tempo tinha se passado. O que sabia era que Mason não estava do meu lado. Tentei me virar e então o vi. Ele saiu pela chaminé de fumaça, cambaleando, amparado por dois homens que o ajudaram a subir. O lado do rosto dele estava negro, uma lasca de pele vermelha aparecendo sob a roupa rasgada. Havia sangue no cotovelo, e o suéter que ele deixara na boutique, o mesmo suéter que eu conhecia como refúgio, estava manchado. Eles o colocaram numa maca improvisada, cobriram-no e o colocaram numa ambulância. Eu gritei o nome dele até minha garganta falhar. O fogo ainda devorava o depósito, e no intervalo entre o crepitar e o ruído das sirenes, eu ouvi a voz de Greg ao telefone, olhando para mim com os olhos de sempre. Cálculo e desprezo. Isso vai ficar bom para mim, disse ele, como se anunciasse que o plano tinha evoluído para algo que lhe daria lucro. Mas sua voz foi abafada por um coro de vozes que chegavam. Vizinhos, pastores da localidade dos Johnsons e, em seguida, a polícia, que chegou escorada por luzes rápidas. Quando Mason foi levado, a mão dele encontrou a minha por um segundo. Era um toque curto, mas que dizia tudo. Fica comigo. Eu fiquei presa num nó de choque. Levei o suéter dele sem pensar, como quem pega a última linha de um bordado que evita a queda. O tecido tinha um cheiro que lembrava café frio e noites de banco com aquecedor ligado. Puxei-o para mim e pude por um instante pensar que talvez aquilo bastasse a mantê-lo vivo. Era uma ilusão, claro, mas no meio do caos, ilusão vira mapa. Na manhã seguinte, a notícia sobre o incêndio reverberou como um sino. Os jornais locais falaram em acidente em armazém e mostraram imagens do depósito em chamas com matérias sensíveis a quem quisesse ler entre as linhas. Nas redes, as manchetes começaram a se mover no sentido de uma narrativa conveniente. Natalie Stone, encontrada próxima ao local do incidente. Mason Johnson, herdeiro ferido em ato heróico. As versões oficiais tentavam amarrar as pontas. Greg, com sua lábia, disse que era um infortúnio. Sharon apareceu com o rosto pálido, mas ensaiado para compaixão. Mr. Johnson deu declarações com voz medida. Tudo parecia fazer parte do roteiro que se escrevera por semanas. Mas, por trás da vitrine pública, minha vida descarrilava em outro trilho. Wendy não estava a salvo. Ao saber do incêndio, ela entrou num quadro mental de descontrole.
O telefone dela tocou incessantemente. Vozes que exigiam pareceres, amigos que pediam calma, jornalistas que queriam fatos. Depois veio a notícia que ninguém deveria jamais receber. Ela foi encontrada inconsciente em seu quarto. Alguém informou que houvera sinais de ingestão de comprimidos. Uma caixa de remédios vazia na mesa de cabeceira. Uma carta com palavras trêmulas. Ninguém, entre os que a conheciam como mulher de varal e labuta, entendeu como as paredes podiam ter testemunhado aquilo. Eu corri para o hospital com o suéter de Mason ainda enrolado no corpo. Mason estava lá também, magro e ferozmente acordado dentro de um corpo que doía. Suas queimaduras o deixavam pálido, mas havia fogo no olhar. A mesma intensidade que o fazia cruzar a rua para brigar por qualquer injustiça. Ele me observou entrar, os olhos enormes, e sussurrou apenas: "Wendy." A palavra foi como um punho. O corredor do hospital tinha aquele cheiro de gel e desespero contido. Médicos vinham e iam, com passos profissionais. Fizeram Wendy dormir em uma sala com cortinas azuis e um monitor que desenhava um traço irregular como se marcasse o bater de um coração indeciso. Havia um bilhete que alguém dizia ter encontrado. Era curto e sem acusações diretas. Apenas um pedido para que alguém cuidasse de mim. A circunstância da sua morte nunca seria simples. Entre médicos e investigadores, se desenrolaram hipóteses. Depressão agravada, pressão social, chantagens que chegaram ao limite do suportável. A mãe que tantas vezes havia segurado minha mão para atravessar tempestades, agora estava deitada com a palidez de quem se despedia sem dizer adeus. Na noite em que Wendy morreu, o hospital se encheu de uma quietude gritante. Eu me sentei ao lado do leito, segurando a sua mão que sempre seria pequena e forte. Mason encostou a cabeça sobre a minha perna e chorou sem modular. Não havia palavras que servissem. Havia apenas uma verdade nua. Aquela morte aconteceu num contexto de pressão, de humilhação, e isso transformou raiva em combustível. Eu senti o chão ceder de novo, uma vez mais, como se não houvesse base para me apoiar. O enterro foi cinza. Havia flores e murmúrios, e rostos que apareciam por cortesia mais do que por afeto. Mr. Johnson assistiu da distância, com a mão no bolso, calculando reações. Sharon usava um véu, como se vestisse o luto como outro traje social. Greg enviou um arranjo de flores que ninguém aceitara olhar direito. Pessoas sussurravam nos cantos sobre quem lucraria com o que fora feito e sobre quem perderia a honra naquele mercado que se alimentava de reputações. Eu prometi a mim mesma, ali, encostada no caixão de madeira simples, que não deixaria a morte dela ser mais uma história a ser varrida do tapete social. Wendy havia dado tudo para me proteger, e no fundo do luto, a raiva começou a virar plano. Não de vingança cega, mas de justiça. Se havia rastros, conversas, promessas, gravações, eu os encontraria. E eu não faria isso sozinha. Mason, mesmo ferido, falou baixinho no meu ouvido. Eles vão pagar. Eu juro. A promessa dele rangia como juramento. E eu, sem querer, fui tomada por uma esperança dura. Os dias seguintes foram uma mistura de recuperação física e raiva que doía mais que queimadura. Mason ficou no hospital por semanas. As feridas curavam-se, mas suas mãos tremiam quando falava de provas. A polícia, pressionada pela imprensa e por evidências acumuladas pelo incêndio, começou a investigar Greg e seus homens. Enquanto isso, eu trabalhava com advogados e amigos que tinham uma habilidade quase clandestina. Destrinchar contratos, procurar brechas em papéis que Greg usara para amarrar a farsa. Descobrimos ligações financeiras que traçavam um rastro de interesses. Fotografias, mensagens apagadas em telefones e um vídeo de segurança do shopping onde eu atendera horas antes do sequestro. Tudo compôs um quebra-cabeça que o dinheiro começava a não conseguir cobrir. Sharon, por sua vez, tornou-se um ponto de tensão pública. Em entrevistas, manteve-se impecável e performática. Mas a aparência deixou de ser suficiente quando testemunhos começaram a surgir. Pessoas que haviam ouvido promessas, que viriam a admitir o que antes calaram por medo.
Um antigo assistente de Greg apareceu e entregou gravações de uma conversa na qual Greg descrevia planos para assumir o controle de certas propriedades, mencionando explicitamente a utilidade de um casamento de fachada. Não era a prova final, mas era o fio que faltava. Enquanto as tramas jurídicas tomavam forma, houve o julgamento midiático, uma exposição que deixava feridas abertas. Eu enfrentei perguntas humilhantes em programas de televisão, ouvi conjecturas que tratavam o luto como espetáculo, mas em paralelo a maré virava. As pessoas começaram a olhar com mais atenção para procedimentos que antes pareciam triviais. E, sobretudo, a polícia, com pressão pública e evidências técnicas, bateu à porta de Greg numa madrugada. A casa dele foi revistada, documentos foram apreendidos, o telefone dele tocou alto demais para não ser grampeado pela lei. A prisão de Greg foi rápida. Do nada, ele se tornou matéria-prima de acusações mais sérias. Sequestro, tentativa de extorsão, ameaças. Sharon, envolvida até o pescoço, foi chamada a depor. Em seus olhos via a mesma impassibilidade de sempre, mas havia fissuras. Alguém havia pesado os custos do silêncio e os números não fechavam. Não tardou para que ela também fosse conduzida por suspeita de cumplicidade. A prisão dela não apagou o dano que havia feito, e a sensação do mundo não ser justo permaneceu. Mas havia finalmente consequências, e isso já era menos errado que o vazio de antes. No hospital, Mason recuperou-se com o tempo e com fisioterapia, que o transformou de um corpo esgotado num corpo que renascia. As queimaduras curaram em camadas. A terapia ocupacional o ajudou a lembrar como firmeza era possível em mãos que tremiam. Havia dores, é verdade, e noites mal dormidas, mas também havia companheirismo. Ele voltou para mim com pequenas gentilezas. Deixava chá na minha mesa, mandava mensagens que falavam de coisas banais como filmes que via na madrugada e, de maneira que às vezes me irritava e às vezes me confortava, enfiava o suéter no meu guarda-roupa como se quisesse que eu nunca esquecesse que havia quem cuidasse de mim. A investigação resultou em um processo público. No tribunal, as acusações contra Greg e Sharon foram lidas como se fosse um roteiro. Testemunhas foram chamadas, provas exibidas, gravações com planos, e-mails trocados, transferências bancárias que deixavam claro o conluio. Mr. Johnson foi mencionado em depoimentos que mostravam uma cumplicidade de imagem. A família havia aceitado benefícios da combinação de negócios, e silêncio era moeda. Ele foi intimado a depor. Sua posição social desmoronou aos poucos. Não se tratava apenas de punir pessoas, mas de expor um sistema que alimentava o poder com vergonhas de terceiros. O dia do veredito foi frio. Senti as mãos de Mason sobre as minhas firmes e tremendo ao mesmo tempo. Quando o juiz pronunciou as sentenças, condenações para Greg e Sharon, um alívio pesado se derramou em mim como chuva depois de tempestade. Não era justiça completa. Nada disso era simples. Mas havia responsabilidade, e isso mitigou o peso daquela morte. No entanto, nenhum tribunal poderia retornar algo que a gente perdera. Wendy não voltaria. Havia apenas a possibilidade de reconstruir a vida com menos fantasmas. Depois do veredito, Mason e eu tivemos que enfrentar confissões que queriam se esconder nas dobras da alma. Numa madrugada, quando as luzes da cidade pareciam feitas de algodão distante, sentei-me ao lado dele no hospital, seus braços me cercando como se o mundo fosse apenas nossa casa. Eu havia guardado o anel durante todo aquele tempo, não o da Sharon, mas aquele que um dia fora promessa entre nós. Eu o mantivera num saquinho de tecido escondido entre velhas roupas, como uma relíquia proibida. Saber que ele estava no meu bolso naquela noite era, de alguma forma, um fio que ainda nos ligava. "O anel", disse Mason, voz baixa. "Você ainda o tem?" Havia medo na pergunta. Medo mais de perder outra coisa do que de revelações. Eu tirei o saquinho e abri, mostrando o anel que brilhava com uma luz pálida no claro do corredor. Ele olhou como se visse pela primeira vez algo que sempre tivera.
Havia um silêncio que não era apenas nosso. Era a comunhão de duas histórias que se cruzaram por erro e por amor. Eu nunca o escondi por rancor. Comecei, e minhas palavras foram verdadeiras. Eu guardei como prova de que, apesar de tudo, algo que éramos era real. Mas é mais do que prova. É promessa. Suas mãos tremiam ao pegar o anel. Não houve proclamações grandiosas, mas havia consentimento implícito quando ele deslizou o anel para o dedo dela, não para devolver algo do passado, mas para assumir que um novo lar podia ser construído sobre aquilo. Ele não a forçou. Ela permitiu. A intimidade que veio depois foi lenta, não apressada. O toque dele era diferente agora. Não era somente possessivo, era cuidadoso. As noites em que ele se agarrava a mim, frase que aqueles que observavam poderiam achar estranha, tornaram-se rituais de proteção. Ele colocava o suéter sobre meus ombros, puxava o cobertor até cobrir nosso corpo em uma concha calorosa e, muitas vezes, encostava o queixo no topo da minha cabeça enquanto eu dormia. Eu te mimo para que você saiba que eu existo e que não vou deixar que mais ninguém te leve, dizia. E eu, que antes sentira no gesto um grampo de insegurança, passei a aceitá-lo como quem aceita o calor após uma noite fria. Houve recaídas. Memórias voltavam com cheiro de fumaça, imagens do depósito vinham nos sonhos, e havia dias em que eu me levantava e o corpo todo protestava. Mas Mason estava lá nos sulcos. Acompanhou consultas, segurou minha mão em encontros com advogados e se apresentou como testemunha no processo. Ele chorou na audiência não por ele, mas por Wendy. E eu vi ali que o amor dele era feito de uma matéria mais complexa que simples desejo. Quando a poeira do confronto começou a assentar, as manchetes se transformaram em retrospectiva. A família Johnson encontrou-se obrigada a reavaliar práticas, relações e privilégios. Mr. Johnson teve de prestar contas na justiça comercial por irregularidades associadas às negociações com Greg. Não foi uma limpeza completa, mas foi exposição o suficiente para que alguns dos mecanismos que permitiam que pessoas como Greg prosperassem ficassem mais visíveis. E isso, para mim, já era um passo. Nos meses que se seguiram, Mason e eu construímos um formato de convivência que era, ao mesmo tempo, frágil e resistente. A sociedade ainda cochichava e apontava. Minha presença nas redes sociais era um campo minado. Mas havia nos pequenos gestos sinais de cura. Eu voltei a trabalhar na boutique, agora com certeza nos olhos. Eu recebia clientes com discrição e cruel honestidade, e sempre havia mulheres que sussurravam: "Obrigada." A gratidão que recebia era combustível. As noites com Mason eram rituais de reparo. Ele se enroscava em mim com jeito de garoto e me cobria com o suéter, até que eu cessasse de tanto chorar e adormecesse. O gesto era consolo e não possessão. Tivemos que aprender a negociar o espaço entre passado e futuro. Mason, num gesto que ainda me surpreende, guardou meu anel em seu próprio cofre. Ele disse que pretendia protegê-lo até o dia em que eu decidisse o que queria fazer com ele. Eu, por minha vez, aceitei que o anel poderia ser símbolo do passado, mas também servia de ponte para algo que eu ainda teria que escolher. Não era pressão. Era apenas garantia de que, se eu quisesse, poderia retomar o que um dia fora. Com outros termos, no hospital, depois de uma cirurgia corretiva, Mason abriu os olhos com lentidão uma tarde e me chamou pelo apelido que só eu usava quando a cidade girava lento. Nat, ele disse, e a voz ainda tinha resquícios de química e sono. Eu me sentei ao lado da cama, segurei sua mão que ainda trazia a cicatriz do incêndio e disse: "Estou aqui." Ele sorriu, e naquele pequeno gesto consumou uma promessa diferente daquelas de antes. Não era mais juramento de posse, mas compromisso de cuidado. Com o tempo, a intimidade entre nós se construiu em consentimento claro. As noites em que ele me puxava para perto e se agarrava a mim eram marcadas por acordos silenciosos.
Antes do toque mais íntimo havia um olhar que perguntava se eu queria. Quando eu assentia, o toque dele era todo respeito. Beijos demorados, mãos que exploravam sem pressa e um cuidado constante para perceber um sinal de desconforto. Nunca mais houve ambiguidade. O exemplo maior da reconstrução foi a primeira vez que, após meses de terapia, eu deixei que ele me beijasse sem medos dissimulados. Foi um beijo que durou uma eternidade curta, e sob ele eu senti que não havia nada de proibido, porque não havia laço de sangue, e havia consentimento pleno. Nos dias de sol, caminhávamos sem pressa pelo bairro onde a boutique ficava. As pessoas nos olhavam, e algumas ainda cochichavam. Mas havia também olhares de apoio, e isso nos sustentava. Em casa, Mason cozinhava coisas simples, e eu ria de suas tentativas desajeitadas. Havia noites em que, sentados no sofá, queríamos apenas ficar em silêncio, com as mãos entrelaçadas. Eu te mimo, ele dizia, rindo de sua própria fórmula, porque agora eu posso. E eu respondia com um sorriso que guardava lembranças, e também promessas novas. O epílogo daquilo tudo foi uma cena serena num fim de tarde. Estávamos deitados, e o suéter dele cobria nossos joelhos. O anel ficou sobre a mesinha de canto, brilhando com uma luz tímida. Eu disse quase sem pensar: "Você vai continuar a me mimar assim?" Ele apertou minha mão e, com um ar de irmão que agora era apenas um rótulo social, e de homem que sempre me amara apesar de tudo, respondeu: "Todas as noites, se você deixar." Puxou o cobertor e acomodou-se de modo a que meu corpo encontrasse abrigo no dele. Eu me encostei, e naquele gesto de proximidade, havia a repetição de uma antiga canção que finalmente encontrava a sua última nota. A vida não voltou a ser a mesma. Não poderia. Mas a presença dele, o calor do suéter, o toque feito de cuidado e não de posse, e a certeza de que os culpados haviam sido responsabilizados, criaram um espaço para que eu escolhesse novamente. Wendy continuava viva em memórias, em pequenas receitas que eu tentava replicar na cozinha e em um galho de flores que colocava toda semana no balcão, como quem mantém um altar de gratidão. As noites em que Mason se enroscava em mim, me mimando, tornaram-se a nova normalidade. Ele não sequestrava, nem sufocava, abraçava. E eu, depois de tanto medo e dor, aceitei o abraço. Aceitei que as mãos dele me aqueciam das memórias e que havia, enfim, alguém disposto a ficar. Responsabilidade e carinho juntos, como o anel que decidira voltar a usar não como prisão, mas como testemunho de uma história que, apesar da violência, escolheu a vida. Se algo daquela história permanecesse, seria a quebra de uma certeza. Nem todo amor que começa em conveniência acaba em vergonha. Às vezes, quando a tempestade passa, nasce uma casa nova. E nós, dois sobreviventes que um dia foram amantes, que a vida etiquetou de outra forma, que se viram na sombra e na luz, decidimos construir essa casa com cuidado. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que lugar de dor pode se tornar lugar de cuidado. Para mais histórias como esta, ative as notificações. E lembre-se, proteção e consentimento são o alicerce de qualquer amor.